Fala pessoal, tudo na paz, irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi pro 61 991 19 24 21, irmão Alex, beleza? Pessoal, estamos lendo um livro aqui, O Cristianismo através do século, uma história da igreja cristã. E a parte que nós vamos ler hoje aqui é a parte bastante interessante que fala assim: a teologia de Calvino. Vamos lá. Calvino foi um dos reformadores, né? Muito importante aí para a reforma protestante. Vamos lá então. O mesmo correndo o risco de simplificar demais, pode-se resumir a teologia de Calvino com um recurso mnemônico simples, geralmente usado pelos estudantes. As primeiras letras dos principais termos da teologia de Calvino formam o acróstico TULIP, em inglês, em português. As iniciais dos pontos principais são NR, a ideia da soberania absoluta do Eterno, coordena toda a sua teologia. Interessante. Olha qual que é a ideia dele. A ideia da soberania absoluta do Eterno, né? Coordena toda a sua teologia. Então ele dá toda a glória, todo o poder ao Eterno. Interessante. Vamos lá. Calvino tinha uma concepção majestosa do Criador, a exemplo de alguns dos profetas do Antigo Testamento. E é interessante que traz ainda a exemplo de alguns dos profetas do Antigo Testamento. Então, não é uma ideia dele. Ele conseguiu detectar que tinha profeta no Antigo Testamento que trazia essa ideia de que o Eterno era soberano absoluto. Vamos lá. Ele acentuava a totalidade da depravação humana, entendendo que o homem herdou a culpa do pecado de Adão e nada pode fazer para a sua salvação. E é interessante a gente colocar aqui, essa concepção está em Romanos, né? Então ele está trazendo uma ideia bíblica que Paulo está falando ali para o pessoal em Romanos. Uma vez que a sua vontade está totalmente corrompida. A vontade do homem está totalmente corrompida. Interessante isso. E faz sentido. E é bíblico. Calvino ensinava que a salvação é um assunto de eleição incondicional e independe do mérito humano ou da presciência do Eterno. A eleição é fundamentada na soberania da vontade do Criador, havendo uma predestinação dupla, de alguns para a salvação e de outros para a perdição. Interessante, né? Então ele chegou nessa concepção. Provavelmente era um estudioso, ele se dedicou muito aos estudos, né? Principalmente das escrituras, para poder chegar nesse pensamento. Vamos continuar. Calvino cria ainda na limitação da redenção, ao propor que a obra de Cristo na cruz é restringida aos eleitos para a salvação. Interessante. Isso aqui, então, ele diz que o quê? Que a cruz de Cristo, né, ali, Cristo morreu para os eleitos. Isso aqui faz muito sentido. Através de muitos textos bíblicos que mostram
que é o eterno que conduz os homens a crer, né? Isso aqui é interessante. Vamos continuar. A doutrina da irresistibilidade da graça é necessária, então o eleito é salvo independentemente de sua vontade, pois é o Espírito Santo que dirige irresistivelmente para Cristo, né? Interessante. Então, assim, quando ele fala isso aqui, que independentemente da sua vontade, porque o homem não tem vontade, né? Então, a partir do momento que o Eterno abre o entendimento da pessoa, quando o Eterno toque no coração do homem, o homem ele abre os olhos e crê, e aí ele vai seguir os caminhos, né? É interessante isso aqui. Então, se o homem não tem vontade, isso aqui é na questão de salvação, pessoal. É importante, a gente está falando sobre salvação, né? Então, o homem ele não procura a salvação. O homem natural, o homem normal, ele não procura Cristo, não procura a salvação, né? É o Espírito Santo que ele usa aqui, o Espírito Santo que direciona ele a crer. E é bíblico isso. A perseverança ou preservação dos santos é o ponto final do seu sistema. Os eleitos, irresistivelmente salvos pela obra do Espírito Santo, jamais se perderão, né? Então ele fala que quem faz a obra no homem é o Espírito Santo, e a pessoa que ela foi realmente gerada pelo Espírito Santo, ela jamais vai se perder, porque Paulo fala sobre isso, né? Nada pode nos separar do amor do Eterno. Não é problema, separação, perca familiar, nada vai separar esse amor. Isso é algo muito interessante. Vamos continuar. Embora a teologia de Calvino tenha uma ênfase próxima à de Agostinho, que Agostinho era um dos pais da igreja, era uma pessoa muito, muito importante na igreja católica. E ele fala aqui, que era a ênfase próxima à do Agostinho. Calvino deve o seu sistema ao estudo da Bíblia e não ao exame que fez de Agostinho. Interessante, ele chegou nessa conclusão estudando a Bíblia. Não foi aprendeu de outro educador, o professor dele, um exemplo, que ele chegou nessa conclusão. Não, ele chegou através da Bíblia. Isso é importante. Continuando, como outros reformadores, ele não foi de Agostinho para a Bíblia, e daí para as doutrinas da reforma, mas da Bíblia para Agostinho, em busca de apoio do príncipe dos pais da igreja. Então, Agostinho ele era considerado o príncipe dos pais da igreja. Só que o que ele fez? Ele foi para a Bíblia. Depois que ele chegou nesse entendimento, aí ele foi estudar o Agostinho. E ele via que tinha muita coisa que Agostinho falava, né, que batia com o que ele ensinava, né? Interessante a teologia de Calvino. E está aqui. Agora um ponto interessante que eu quero destacar para não deixar passar. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas hoje ensina totalmente na contramão da teologia de Calvino. Eles ensinam que o homem coopera para a salvação. Então, Calvino, ele coloca a honra, a glória ao Eterno, ao Espírito Santo e ao Messias. Já muitas igrejas modernas coloca uma da parte para o homem, que aí é um problema histórico aí, que eu particularmente consigo compreender a teologia de Calvino, não porque eu estudo ele, mas por causa das Escrituras também. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.